Boa tarde, Cristiane. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer recebê-la aqui. Felipe, Matheus, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Então, é que a gente tem um papo bem legal sobre trabalho na universidade e todos esses desafios que a gente está enfrentando nesses últimos 2 anos, né? Gostaria, então, de ouvir a tua história de como é que foi esse teu ingresso na universidade, o porquê da Uhum. escolha do curso de farmácia em específico. As minhas brincadeiras sempre foram como professora, na verdade. Só que aí a gente tem sempre, né, uma resistência da família quando a gente diz que quer ser professor, porque os pais, né, pensam que, professor é muito desvalorizado, né? E eu gostava muito de química e biologia. E aí, conversando com uma professora minha que eu amava de química, ela me disse: tu tem que fazer farmácia. E aí, tu vê, eu que sempre quis ser professora, quando a minha professora, que para mim era assim, né, um super exemplo de profissional naquela época, ela era minha professora de ensino médio, me disse: tem que fazer farmácia, porque de acordo com o que tu me disse, é a tua área de atuação. Fui fazer farmácia. Tu já ingressou na graduação com essa visão de fazer um mestrado, um doutorado? Como é que foi esse processo? Desde o início, eu já comecei a fazer muito cedo iniciação científica, né? Então eu não tinha muito essa ideia de ciência antes de entrar na universidade. E acho que realmente por inexperiência minha, por não conhecer muito da Universidade Federal, eu sou do interior de Caxias. Então, assim, sempre vi a Universidade Federal como a minha oportunidade de estudar. Os meus pais nunca tiveram, né, muitas condições financeiras, e eu via a única forma, assim, de mudar a minha realidade mesmo sendo, né, uma aluna da Universidade Federal. E já no segundo semestre, eu já entrei no laboratório de bioquímica. Então, foi ali, na verdade, que eu descobri que eu tinha achado tudo que eu queria, que era a biologia, a química e também a possibilidade de ser professora. Então, juntou tudo. Eu fiz um mestrado em 1 ano e depois o doutorado logo em seguida, ao mesmo tempo que eu estava fazendo a especialização em análises clínicas. Então, assim, era uma correria, porque quando eu não estava na aula, eu estava no laboratório. Eu queria saber mais ou menos então como foi para ti transicionar de aluna para professora. Tu passa de um momento onde tu é aluno e todo mundo te apoia para um momento em que tu te transforma em professor e tu precisa de muito mais apoio, mas aí é um apoio num nível diferente, onde tu precisa de investimento para o teu laboratório e que os teus colegas não têm, porque a gente tem um investimento muito pequeno na ciência. Tu precisa de paciência também, porque tu é um professor novo e tu tá aprendendo ainda. E a gente vai pegando estratégias, assim. Mas especificamente, né, a parte de laboratório, eu tive muita sorte, na verdade, porque eu ganhei um prêmio muito importante no Brasil que se chama L'Oréal para Mulheres na Ciência, que é, né, financiado pela L'Oréal, também tem a participação da ONU, e para mim foi realmente muito, muito importante, porque foi, assim, 30 mil reais que eu ganhei para começar o laboratório. E quando a gente começa como professor, a gente tem muitas dificuldades, né? Tu é aluno num dia e no dia seguinte tu tem um laboratório vazio. E o que tu faz com esse laboratório vazio? Tu não pode parar a tua produção científica, porque senão tu não consegue mais ganhar nenhum edital, né? Antes era o teu orientador que ganhava os editais para ti, né? Então ele trazia o dinheiro para o laboratório. E aí de um dia para o outro é tu que tem que escrever todos os projetos, submeter a todos os editais para conseguir levar dinheiro para o laboratório e manter um grupo de pesquisa. Tem mais toda a questão de gestão, né? Que a gente também não tem esse tipo de formação, a gente aprende com o tempo, a gente erra, a gente acerta, e a gente vai aprendendo com o tempo a como gerir um laboratório. Tu tem que ter gestão de pessoas, tu tem muitos alunos ali dentro com níveis diferentes de iniciação científica, de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado, que têm perspectivas diferentes, que estão em momentos diferentes da vida, né? Agora a gente gostaria de saber, então, como é que foi o teu período que tu viajou para o Canadá e que tu foi uma professora convidada, né, da McGill University. Eu fui como professora visitante, na verdade, porque já tinha passado 5 anos que eu tinha terminado meu doutorado, né? Então eu fui como professora visitante, mas na verdade o trabalho era de laboratório efetivamente. Fui para um laboratório extremamente conceituado, com um professor que é o Moshe Sif, que é assim uma sumidade no mundo quando se fala em epigenética, e ele, né, foi uma das pessoas que começou a trabalhar com metilação do DNA, que era especificamente a técnica que eu queria aprender no laboratório, e acabei nesse ano lá aprendendo muito mais do que epigenética, né? Além de sequenciamento de DNA, de metilação do DNA, que era efetivamente o que eu queria aprender. E assim, os equipamentos, os reagentes que aqui no Brasil são
completamente inacessíveis para a gente nesse momento, né, em termos tanto de custo quanto de localização. Para ter uma ideia, assim, o equipamento que lá estava na porta do lado do laboratório, com livre acesso 24 horas por dia, aqui a gente só tem em São Paulo. E assim, eu aprendi muito mais, eu aprendi como trabalhar com clonagem gênica, com proteínas recombinantes, com extração e purificação de proteínas. Trabalhei com CRISPR, que ganhou, né, o Prêmio Nobel no ano passado. Então, a experiência que eu tive nesse ano na McGill foi espetacular, sensacional. E a gente conseguir identificar que situações que a gente vive aqui no Brasil, às vezes, né, de machismo em ambiente de trabalho, sabe? Esse tipo de coisa também acontece lá. Então, todas essas questões que às vezes a gente acaba sofrendo dentro da universidade, fora da universidade, no ambiente de trabalho, ainda tem muito isso, né? Tem vários grupos na universidade que tratam sobre esse tema do feminismo, né? Da misoginia. Lá também é muito forte isso. E aí a gente vê que, às vezes, mesmo a gente estando num país em desenvolvimento, a gente tem os mesmos problemas que países altamente desenvolvidos têm, né? Mesmo questões, assim, que a gente espera que estejam superadas, e lá eu vi que também não estavam superadas. Então, foi um conhecimento, não só um conhecimento de conteúdo científico, né? Mas um conhecimento de vida também, que foi muito importante para mim. Eu queria que tu te aprofundasse um pouco sobre os efeitos enfim, desse período de pandemia, de distanciamento social e tal, no teu trabalho como pesquisador e como docente. Eu acho que a gente demorou para começar, e quando a gente começou as atividades de ensino, a gente demorou também para se acostumar. Então, o primeiro semestre, eu imagino que de todos os professores, ele foi um pouco atropelado, assim, porque a gente não sabia muito bem como, né, lidar com uma turma virtual, como conversar com os alunos, que tipo de atividade fazer com os alunos, porque o professor ele está acostumado muito com o olho no olho, né? E quando falta o olho no olho, tu não sabe se o aluno está aprendendo ou não está aprendendo. E o que eu digo, assim, por exemplo, para esses alunos que estão em aula agora, ensino remoto, e que teriam que estar no laboratório, por exemplo, que é algo prático, né? Eles têm que recuperar isso depois. Eles não podem se formar como farmacêuticos sem ter pego numa pipeta, sem saber como é que é fazer uma técnica de verdade. Então, eles têm que ir para o laboratório. E eu digo sempre, meu laboratório está aberto para vocês. Se quiserem me fazer iniciação científica, quantos forem, venham para o laboratório e trabalhem no laboratório para ter, né, algum tipo de recuperação nesse sentido, porque mesmo sendo aprovados na disciplina, a aprovação na disciplina, ela não garante que eles efetivamente sabem, né, aquele conteúdo, que eles efetivamente sabem como é que se faz a prática, né. No laboratório, eu acho que foi mais fácil, assim, porque a gente parou no dia, acho que foi 17 de março do ano passado, e na semana seguinte eu já tinha seminários do laboratório super bem organizados. Então, a gente aproveitou esse momento que a gente não podia ir para o laboratório para fazer mais seminários de laboratório, para fazer efetivamente mais atividades reflexivas e de discussão, de coisas que a gente tinha assim guardado para fazer e não fazia nunca. Então, os 6 primeiros meses, digamos, eles foram meses de muita discussão, de muita reflexão, de muita filosofia, onde a gente conversava muito. E isso acho que trouxe os alunos também para um momento assim de mais tranquilidade, sabe? De, tá, a gente não está indo para o laboratório, mas nem tudo está perdido, porque a gente está ainda em grupo, né? Eu acho que esse sentimento de grupo, ele é importante que a gente consiga manter. Para finalizar, a gente gostaria então de saber de ti, do que tu mais sente saudades na URGS, quais lugares e atividades que tu mais sente saudades? É algo abstrato, que é isso que eu falei, assim, durante a nossa conversa, que é o olho dos alunos, sabe? É o olho no olho, é o brilho no olhar. Isso me faz muita falta, assim, tanto dos alunos quanto dos colegas. Essa conversa virtual, ela nunca é a mesma coisa, né? Tu não tem as expressões gestuais da pessoa, né, bem definidas. Tu vê um pedaço da pessoa só, né? E isso não diz tudo sobre como a pessoa tá, como ela tá se sentindo. De lugares, assim, o campus do centro é o meu campus de paixão, assim, porque foi ali que eu tive muitas disciplinas do curso de farmácia, foi ali que eu tenho muita parte da gestão também, sempre acontece muito no campus do centro. O ICBS é um prédio que eu acho lindo, 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 aqueles vitrais do ICBS, para mim, assim, se tiver um lugar que eu diga, não, isso para mim é a URGS, é a minha URGS, é o vitral do ICBS, que eu acho magnífico, assim, e ele está sempre muito bem cuidado, porque muita gente ama aquele vitral. Então, esses lugares, assim, às vezes é a cadeira do bar do Antônio, sabe, que faz falta, com um cafezinho ali depois do almoço, enquanto tu espera por ir para uma reunião.
assim, dá vontade de chorar realmente, assim, porque eu tenho passado pela universidade eventualmente e a gente sabe que a universidade ela não vai ser mais a mesma, né? A memória que a gente tem da URGS, ela vai ficar no passado, ela é a nossa memória. E a URGS que a gente vai ter agora no pós-pandemia não vai ser mais a mesma URGS, com certeza. Mas a gente está pronto para começar de novo, né? E para fazer uma URGS melhor ainda nos próximos anos.